Salve rapaziada, tamo eu aqui, Diego e Carlos. A gente começou querendo fazer um canal para vocês para tentar trazer uns temas filosóficos e hoje o tema será autoconhecimento. Rapaziada, sei que vocês sofrem aí pelos amores da vida, sofrem pelas pressões da sociedade que coloca sobre vocês, pela vaidade. Então a gente decidiu fazer um tema sobre isso, o autoconhecimento, que é uma filosofia socrática, né? Uma das primeiras filosofias que existiram, no termo ideologia, né? Temos ideias. Então a gente vai apresentar para vocês, beleza? Dá um salve aí, Carlos, pra rapaziada. Salve rapaziada, aqui é o Carlão na área, também parceiro do nosso amigo Diego no Polímata Games. E vamos começar então o nosso vídeo. Então, pessoal, vamos começar aqui explicando o que seria filosofia. Filosofia, a tradução dela do grego significa amor à sabedoria. E um filósofo, ele é um amigo da sabedoria ou um amante da filosofia. Tem essas duas interpretações, certo? E qual o papel da filosofia? Algumas pessoas têm um certo preconceito com a filosofia, alguns preconceitos, né? Então, a filosofia ela tem um papel de desvendar algumas ideias que são impostas a nós e que a gente acredita sem ao menos saber o porquê, certo? Que é no caso de algumas religiões ou então alguns partidos políticos em que acreditamos, mas a gente não vai a fundo, não pesquisa. Então a filosofia tem um papel de começar a desvendar mais a fundo algumas ideias que nós temos, algumas ideias superficiais, tá bom? E no caso do autoconhecimento, ela vai desempenhar também o papel de desvendar nossas fraquezas e as nossas qualidades, o que vem a ser o autoconhecimento propriamente dito, certo? Bom, e uma das frases mais famosas referentes da filosofia e do autoconhecimento é conhece-te a ti mesmo. Essa frase é muito atribuída a Sócrates, mas não foi ele quem disse. Ela tem relação com a história dele, mas não foi ele quem disse. Essa frase ela é encontrada no Oráculo de Delfos, na Grécia, e o Carlos vai contar mais tarde para vocês a história desse oráculo e a relação com Sócrates. Bom, o Sócrates ele enfatizava essa ideia através de seus diálogos que revelavam aos atenienses de sua época que tudo o que sabiam sobre si, sobre virtudes, ideias morais e religião, etc., eram ideias superficiais. Então ele buscava mostrar para as pessoas que, para se conhecerem de fato, que eram ideias superficiais sem profundidade suficiente para se sustentar, onde havia diversas contradições. Então Sócrates ele mostrava através de seus diálogos, andando pelas ruas da Grécia Antiga, que as pessoas não sabiam muito bem sobre si mesmas e sobre o mundo em que viviam. E com Sócrates aprendemos justamente isso, a duvidar de tudo que sabemos sobre a realidade e sobre nós mesmos. A filosofia socrática é muito importante para identificarmos nossa identidade no mundo. Acredito que vocês já passaram por algumas situações em que as pessoas, ou melhor dizendo, familiares, eles dizem para vocês fazerem certas coisas, que serem ricos, etc. E isso é questionável, tá, pessoal? Porque não está relacionado intrinsecamente com você em si, e sim com a sociedade. Bem? Então a filosofia socrática ela tem esse papel. E como que o Sócrates ele fazia isso? Através de seus diálogos, que é chamado elencos socráticos. Esse elencos ele é bem simples de ser utilizado. E uma curiosidade legal é que esse elencos ele é utilizado por algumas faculdades dos Estados Unidos, pelos estudantes de direito. Então como que funciona? Voltando ao tema autoconhecimento e não necessariamente relacionado a direito, né? Bom, basicamente é o seguinte, o Sócrates fazia uma pergunta ou dentro de uma afirmação ele postulava uma certa pergunta. Por exemplo, não tem nada a ver com os escritos dele, melhor dizendo, o que Platão escreveu sobre ele, mas eu vou dar um exemplo meu. O que é traição? E aí alguns definem um certo tipo de traição e citam geralmente o que é ruim. Mas aí Sócrates, ele faz o seguinte, ele monta uma alegoria em que entra em contradição a sua afirmação. Por exemplo, traição é ruim? Sim. Aí eu postulo a seguinte pergunta. Se traição é ruim, imagine que sua mãe, ela precisa de um remédio e você precisa trair alguém para conseguir o remédio para sua mãe. Você trairia essa pessoa? Aí a pessoa fala, sim. Se trairia, ela é uma atitude boa ou ruim nesse caso?
entende? Então, com isso revela as contradições e consegue chegar mais próximo à verdade. Esse elenco socrático ele é muito debatido porque ele deixa muitas questões amplas, entende? Algo que era superficial se torna profundo e cada vez mais profundo. Então, quais são os fatores que a gente usa para encontrar o que é verdade ou não, o que é verdade? E todas essas questões que a gente levanta toda vez que a gente começa a se questionar, então. Para achar a verdade, devemos primeiro pensar em qual verdade estamos falando, certo? Existem duas. Uma delas é se a gente quer achar a verdade objetiva, que é a mais usada para o autoconhecimento e é a mais correta, uma vez que ela pode ser aplicada a todos os contextos e também ela tem a característica de ser universal, ou seja, aplicada a todos. Então, se você postula uma verdade objetiva, ela tem essas duas características importantes. Ela é aplicada a todos os contextos possíveis, ou seja, não existe uma exceção, ela é aplicada em todos. E também ela é universal, ou seja, não existe um grupo de pessoas que são tiradas fora dessa lógica ou alguma outra variável. Não, ela é aplicada de maneira universal. Então devemos respeitar a sua construção, que deve ser feita através da formulação de premissas e por fim a lógica em si. Veja, por exemplo, uma lógica. O céu é azul. Azul é uma cor. Logo, o céu tem a cor azul. Perceba que isso é uma lógica válida. Agora veja essa também. O oceano é azul. Baleias são azuis. Logo, a utilidade da baleia é voar. Essa afirmação, ela está certa ou errada? Pense um pouco sobre. Obviamente que está errada. E por isso devemos, ao nos conhecer, saber identificar se nossas ideias são de fato verdade ou mentira. Só não é válido esse modelo quando se pensa no que fazer ao saber a verdade. Se ao descobrir que tu queres ser rico, pois é certo e tu gosta, e deseja ajudar os mais pobres ou simplesmente tacar fogo em seu patrimônio, não existem problemas lógicos, pois é subjetiva a escolha e não implica em problemas lógicos, tampouco se é certo ou errado. No máximo vão te julgar se isso é bom ou ruim, mas a gente tem que sempre lembrar que na filosofia, bom ou ruim se provam relativos, pois o que é bom para mim não é bom para você, e o que pode ser ruim para ti pode ser bom para mim, assim por diante. Não existem valores objetivos nisso. A primeira coisa a se fazer para se conhecer é admitir sem hesitar que nada se sabe, pois com essa mentalidade estaremos abertos a diversas outras ideias sobre o mundo e nós mesmos. Sabe aquela pessoa que vive falando que é dona da razão, que se diz a dona da situação, que sabe toda a verdade? Então, para Sócrates, essa pessoa não existe. Essa pessoa ela tem que duvidar de tudo e de fato ela não sabe de tudo. Pois uma vez que é impossível a gente saber de tudo, não vai existir pessoas que saibam de tudo, entende? Aí cairia na contradição que eu ensinei anteriormente, como achar um valor e uma lógica por trás de cada argumento. Então essa mentalidade, que é conhecida por muitos também como uma frase atribuída a Sócrates, só sei que nada sei, ela surgiu a partir do momento em que Sócrates foi a um oráculo. Algumas pessoas tinham dito a ele que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia. Só que ele, confuso, perguntou por que diziam isso, e responderam a ele que no oráculo havia sido revelado. Sócrates então vai até o oráculo e pergunta para Pítia, mulher que utilizava pelos deuses para passar informações aos mortais, o porquê ela havia dito aquilo. Então ela diz: Sócrates, diga tudo o que sabe. Ele diz: só sei que nada sei. Pítia então explica a Sócrates que ele é o único que não sabe de nada, e por isso ele é o homem mais sábio da Grécia. Bom, e com isso, uma vida sem autoconhecimento gera conclusões superficiais sobre si, o que futuramente pode gerar um estresse problemático. Antes de termos um sonho, é necessário conhecer a fundo se esse sonho é nosso e por que queremos um sonho como esse. É também o caso da felicidade. Será que a nossa ideia de felicidade é nossa de fato, ou é uma felicidade da sociedade, onde a maioria quer ter? O Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Olha que interessante, pessoal, uma curiosidade. Ele levou tão a sério esse lance da filosofia e da reflexão que ele foi condenado à morte. Disseram a ele que para que ele não morresse, ele renunciasse à filosofia, parasse de filosofar. E aí ele disse que não renunciaria à filosofia, pois preferiria morrer. A gente consegue entender aí que ele conhecia muito a si mesmo, ao ponto de ter uma ideia sólida sobre quem ele é, preferindo a morte a ser alguém que ele não é, no mundo.
Então, essa é a ideia que Sócrates passava. Então, ele preferiu a morte ao renunciar à filosofia, algo bem marcante nos tempos daquela época. Darmos importância à filosofia na nossa vida é uma escolha de cada um, como uma dieta, por exemplo. Com ela, iremos mais a fundo do que nós somos e de como vemos o mundo. Seremos mais autênticos. Por isso, pessoal, procure quem é você em um mundo onde dizem quem você é. Aqui vai algumas perguntas, pessoal, sobre o de autoconhecimento, para vocês pegarem um jeito e vocês começarem a ingressar nesse mundo, tudo bem? E não é necessariamente somente sobre isso, né, que a gente vai citar aqui, mas pode ser relacionado a qualquer situação da vida de vocês. Primeira pergunta, você lida bem com suas emoções e como? Segunda pergunta, você sente ciúmes de algo ou alguém? E por quê? Terceira pergunta, o que é felicidade? Quarta, você acha que será feliz quando atingir o seu sonho? E quinta, como você se enxerga daqui a 5 anos? Por fim, sexta pergunta, você é vaidoso? E por quê? Bom, estamos chegando ao fim, mas não tão menos importante. Eu vou deixar as minhas fontes na descrição, recomendo que vocês vão lá dar uma olhadinha. E o meu amigo Diego vai também explicar de onde surgiu a fonte dele, recomendação de leitura e uma maneira de ajudar vocês com a leitura, que foi a que ele obteve para ter todo esse conhecimento e passar pra gente no vídeo. O livro que eu usei como base, pessoal, foi o livro com o título Tudo que você precisa saber sobre filosofia. Esse livro, ele resume de uma forma bem legal, não é um texto difícil de ser lido. Ele resume algumas ideias filosóficas e a biografia dos filósofos, tudo bem? Então, é um livro relativamente barato, simples a leitura, não é grande, tudo bem? Então, se você quer ingressar na filosofia, recomendo, e é isso. Até a próxima, meus amigos, e deixem nos comentários, deixem seu like também, não se esqueça, por favor, uma recomendação de vídeo para que nós possamos entregar para vocês um conteúdo que vocês também querem ouvir da gente. Pode ser qualquer conteúdo, uma vez que o nosso canal é um canal abrangente, então pode ser relacionado à filosofia, inclusive já temos alguns projetos. Pode ser sobre filosofia, pode ser sobre nós mesmos, como a gente se conheceu, essas coisas mais pessoais, eu diria. E também estaremos trazendo games que a gente curte muito. Então, até mais, galera. Fui! Sócrates, ele tem uma frase muito famosa dele, que é o conhece-te a ti mesmo. Na verdade não é dele, é uma... esquece. Putz, esqueci que é uma das frases mais famosas. Para se conhecerem de fato, entende? Puta, mano, esse entende. Ah, meu Deus, eu tenho que parar com isso. É que você falou, não entende. Nossa. E o. Difícil, mano. Tá, tudo bem. Você sabe de onde parou? Se não é válido, esse modelo, quando se pensa no que fazer ao saber. Perdão, Diego. Então, pessoal, vocês. Ixi, esquece, corta, calma aí. Me embolei nas palavras. Calma. Eu procurei quem você é. Calma, deixa eu linkar aqui.